Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Célia, aqui do canal Fio Moderno Crochê, e hoje eu venho trazer mais esta videoaula desta lindíssima bolsa, neste ponto, muito bonito este ponto. Olha como ele fica lindo na bolsa, né? E eu quero mostrar para você todos os detalhes desta videoaula neste passo a passo de como fazer esta linda bolsa com a base em crochê. Vou te ensinar todos os detalhes de como fazer. Vamos olhar o espaço interno dela. Ela é uma bolsa até grande, né? Eu vou passar todas as medidas para você aqui. Olha como fica por dentro, né? Com fechamento em botão de imã. Coloquei essas alças, né? Alça de corrente, mas você pode variar também, colocar uma alça de crochê que fica também muito bonita. Vou deixar o link do vídeo da aula da alça de crochê na descrição deste vídeo também, para você ir lá e fazer se você quiser. E é isso, gente. Eu te convido para ficar comigo até o final deste vídeo para você aprender a fazer essa linda bolsa, que você pode também fazer do tamanho que você desejar. E eu vou te ensinar tudinho neste passo a passo. Vou te passar agora as medidas desta bolsa. Esta bolsa ficou com o tamanho aqui, a base dela, 25 centímetros aqui na base. E de largura, ela ficou com 26 centímetros, olha. E de altura, aqui no meio, ela ficou com 20 centímetros de altura, tá certo? E aqui nas laterais, olha, ela tem uma lateral não muito larga de 8 centímetros. Tá certo, pessoal? Então é isso, eu vou te passar agora também os materiais para você produzir essa linda bolsa. Mas antes eu quero pedir para você deixar seu like nesse vídeo para me ajudar a divulgar, que o YouTube venha divulgar mais esse vídeo. E compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Se inscreva se você não é inscrito, que isso me ajuda muito também a alavancar os vídeos aqui no YouTube, tá certo? A crescer e alavancar este canal. Isso tem me ajudado bastante e mais uma vez eu quero agradecer todos os inscritos, todos vocês que têm curtido os vídeos, assistido as videoaulas, deixado os comentários. Isso é muito importante para mim. Eu sou muito grata a todos vocês. Desejo que Deus abençoe a todos grandemente, tá certo? E já deixa aqui nos comentários para mim se você gostou do modelo desta bolsa, que eu gostaria muito de saber, tá certo? Então vamos lá? E os materiais, então, que nós vamos precisar para produzir esta bolsa são esses materiais, né? Um par de argolas articuladas para colocar na bolsa, e essas argolas, elas têm aqui, eu vou mostrar para vocês o tamanho do diâmetro dela. 2,5 centímetros de diâmetro, tá? Uma alça de corrente, foi a alça que eu escolhi, mas você pode escolher a alça da sua preferência. Pode ser de acrílico, como eu disse, você pode fazer também uma alça de crochê, mas eu usei esta de 1 metro de tamanho. Vamos precisar de 4 marcadores de ponto, também um botão de imã para colocar na bolsa, o grande, tá? Botão de imã grande. Agulha de costura para aplicar o botão e a etiqueta, se você for colocar. Esta linha é a linha de costura transparente, que é como se fosse uma linha de anzol, mas ela é mais fininha, tá? Ó. Agulha para crochê número 6 eu utilizei. A tesoura para cortar, fazer os remates. Também, se você tiver uma agulha mais fina, para poder fazer arremates também. Esta é de 4 milímetros. E o nosso fio de malha, que eu utilizei para fazer esta bolsa. Este, especificamente, ele tem 36 milímetros de espessura, tá? É um fio de malha premium.
mas você pode produzir a sua bolsa também em outro tamanho, espessura de fio de malha? Pode. Você pode produzir com fio de malha de 25 milímetros, de 30 milímetros, o tamanho que você preferir. Porém, vai dar diferença no tamanho da bolsa, tá certo? Um fio de malha com 1 milímetro, uma espessura mais fina, a bolsa vai ficar um pouco menor, tá certo? As medidas que eu passei para vocês é porque a bolsa foi produzida neste fio de malha com este milímetro de 36 milímetros, tá certo? Pode produzir a bolsa com fio náutico? Pode, também pode. Vai também mudar o tamanho final, o resultado final da bolsa no tamanho, mas a bolsa você pode fazer com o fio que você quiser, na verdade, né? E também varia muito a tensão de ponto de cada pessoa. Eu usei aproximadamente deste fio de malha, aproximadamente 600 gramas de fio de malha, tá? Por que que eu falo aproximadamente? Porque cada pessoa tem uma tensão de ponto. Talvez você vá usar mais fio de malha por causa da sua tensão de ponto. E talvez você use menos fio de malha, né? Então, sempre eu vou dizer a quantidade aproximada, tá? De fio, por causa desses detalhes, tá certo, pessoal? Então, vamos lá iniciar a nossa videoaula. Então, pessoal, nós vamos iniciar aqui esta bolsa fazendo um cordão de correntinhas com 15 correntinhas. Então, eu faço aqui o meu nozinho inicial, né? O nozinho eu não conto como ponto, tá? Então, a partir do nozinho, eu vou começar a contar 15 correntinhas. 1, 2, 3. Então, eu fiz aqui as 15 correntinhas, olha. Não precisa ser muito apertada essas correntinhas, tá? E agora, nós vamos fazer, então, aqui, dar continuidade para fazermos esta base, né? Nas alcinhas de trás dessas correntinhas, nós vamos começar a fazer os pontos baixos. Então, eu tenho essa primeira, tenho essa argolinha que está na minha agulha, e eu tenho esta primeira alcinha aqui. Então, eu tenho esta primeira alcinha, depois da argolinha da agulha. Nesta segunda aqui, é onde que vai ser o nosso primeiro ponto baixo, tá? Então, eu introduzo a agulha, puxo e faço ponto baixo. E assim eu vou fazendo em todas as alcinhas, né? Vou fazer os pontos baixos nestas alcinhas aqui, ó, de trás da correntinha. Então, fiz um. Venho aqui no próximo, faço mais um. No próximo, faço também ponto baixo. Não precisa ser muito apertado esse ponto, tá? Olha como está ficando. E vou fazendo assim, então, aqui, os pontos baixos, até aqui a última alcinha. Então, estou chegando, fiz, olha como está ficando, estou chegando aqui já no último pontinho, na última alcinha, olha. Aqui eu tenho o nozinho e aqui a alcinha, eu vou fazer o último ponto baixo aqui, antes de iniciarmos aqui, né, a lateral aqui da base. Aqui no último ponto, nós vamos fazer mais 2 pontos aqui dentro, temos que ter aqui um total de 3 pontos no mesmo lugar aqui, para que a base fique aqui, vá arredondando a lateral, né? Então, na onde eu fiz o último ponto, eu introduzo a agulha, puxo, faço mais um ponto baixo, e no mesmo lugar, mais um ponto baixo. Olha, tá certo? E aqui, este nozinho, nós vamos agora esconder ele. Feitos 3 pontos baixos, eu venho aqui no próximo ponto, agora eu vou pegar as 2 argolinhas, olha. E faço ponto baixo também. Dou altura aqui para não ficar
encurvado, né, torto. Fiz o ponto aqui, olha. E agora eu sigo fazendo pontos baixos em todas as alcinhas, até chegar aqui no final. E já vou escondendo este fiozinho aqui. Faço aqui também na próxima. Olha. E vou fazendo os pontos baixos aqui, até chegar lá na ponta novamente. Então, eu cheguei aqui, olha, fiz o meu último ponto aqui, quer dizer, o penúltimo. Agora, eu vou fazer o último nessa última correntinha aqui, ó. Fiz o último, e no mesmo lugar que eu fiz essa última, eu vou fazer mais duas, né? Como eu fiz lá na outra lateral. Mais uma. E mais uma, ficando com 3 pontos aqui para dar o formato da voltinha arredondada. Então, ficou assim, olha. Ficou assim. E agora, aqui nós vamos fechar esta carreira. Então, eu puxo esta alcinha, né? Venho aqui na primeira correntinha deitada, introduzo a agulha de trás para frente. Pego esta alcinha aqui, puxo lá para trás, olha, desta forma, né? Já diminuo ela um pouco, ajeito. E aí, eu vou introduzir a agulha aqui, por onde eu passei, embaixo, olha, do fiozinho. Engatar esta argolinha na agulha, puxar e ajustar, né? E vou puxar o fio que vem aqui do rolo, para fazer aqui o primeiro ponto, então, da segunda carreira. Da terceira, na verdade, né? Fiz aqui o meu primeiro pontinho. Vou seguir fazendo pontos baixos em todas as correntinhas, tá? Pegando agora as duas alcinhas das correntinhas. Então, venho aqui no próximo ponto, olha, introduzo a agulha, puxo o fio, faço ponto baixo. E vou fazendo assim em todas as correntinhas, até nós chegarmos no final desta carreira. E o final desta carreira é aqui o último ponto baixo, né? Então, eu cheguei aqui, pessoal, no último ponto, ó, esta última correntinha aqui da carreira. Essa última aqui, eu vou fazer o último ponto baixo. Certo? Porque aqui nos próximos... Porque aqui nos próximos, gente, nós vamos continuar fazendo aumentos. Aqui onde a gente fez a lateral com aumentos, fizemos 3 pontos no mesmo lugar, nós vamos fazer mais aumentos aqui. Então, a partir deste próximo aqui, a gente vai fazer 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, aqui no próximo, eu já faço 2 pontos baixos no mesmo lugar. 1 e 2. E aqui, 1, 2, no mesmo lugar. E no próximo também, mais 2 pontos no mesmo lugar. Agora, aqui no próximo, a gente vai seguir fazendo pontos baixos sozinhos, tá? Como a gente já fez os aumentos, olha. Aí, no próximo, que é este aqui, vamos fazer pontos baixos sozinhos. E esses pontos não podem ser muito frouxos e nem muito apertados, tá? Então, vamos fazendo aqui pontos baixos, olha. Até aqui chegar no próximo aumento aqui desta lateral. Então, eu cheguei aqui, gente, mais uma vez, olha, na parte dos aumentos da outra lateral, desta daqui, ó. Então, aqui onde eu fiz os 3 aumentos,
nós vamos continuar fazendo aumentos. Então, em cada ponto aqui, eu vou fazer 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, eu venho aqui no próximo ponto e faço 2 pontos baixos no mesmo lugar. No próximo, faço também 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E no próximo, a mesma coisa, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E aqui, então, agora, nós vamos encerrar, né, esta carreira. Olha como está ficando. Então, vamos fechar esta carreira e iniciar a próxima. Introduzo a minha agulha aqui, puxei já a alcinha, introduzo a minha agulha na primeira correntinha deitada, de trás para frente, pego esta alcinha, passo ela aqui para frente, ajusto, coloco a minha agulha embaixo aqui de onde eu passei lá para trás, engato esta argolinha na agulha e ajusto ela. Ajusta. E vou puxar o fio que vem do rolo, puxar dar a altura para iniciar a próxima carreira. Faço já meu primeiro pontinho aqui. Então, está ficando assim. Aqui nesta próxima carreira, vamos dar continuidade a esta base. Fiz o meu primeiro ponto de aumento e vou continuar fazendo pontos baixos nos próximos pontos, até eu chegar aqui no aumento novamente, tá? Então, começo aqui no próximo ponto, faço um ponto baixo. No próximo, mais um ponto baixo. No próximo, mais um ponto baixo, e vou fazer até chegar aqui. Eu cheguei aqui na parte dos aumentos, olha. Aqui é o último ponto da carreira. E aqui já começa os aumentos. Então, aqui nós vamos dar continuidade aos aumentos, tá? Porque ainda temos esta carreira para fazer e finalizar esta base. Então, aqui no primeiro ponto de aumento, eu vou fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, eu faço um e mais um no mesmo ponto. No próximo, eu vou fazer um ponto baixo. No próximo, 2 pontos baixos. E assim sucessivamente. 2, depois um ponto baixo, depois 2 pontos baixos e depois um ponto baixo. Vou fazer assim. Então, voltando aqui, gente, eu fiz, olha. Então, aqui nos aumentos, eu terminei o último ponto de aumento com 2 pontos no mesmo lugar. Assim como eu iniciei com 2 no mesmo lugar, eu terminei também com 2 no mesmo lugar, onde termina os aumentos, tá? Então, aqui a sequência é 2 pontos e um sozinho. 2 pontos no mesmo lugar e um sozinho, até terminar aqui a sequência de aumentos. Então, aqui, nos próximos pontos, eu sigo fazendo pontos baixos sozinhos, até eu chegar aqui no próximo aumento aqui, para fazermos a mesma coisa que aqui. Então, vou fazer aqui no próximo, um ponto baixo, no próximo ponto baixo, no próximo ponto baixo, e assim eu vou fazer até chegar aqui nesta outra sequência de aumentos nessa lateral. Então, eu cheguei aqui novamente, olha como está ficando, né? Sempre você vai ajeitando seu trabalho, né? Cheguei aqui na próxima sequência de aumentos, e aqui no primeiro ponto de aumento, eu já vou fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto de base.
2. No próximo, um ponto baixo. Então, vou intercalando assim. Um aumento com 2 pontos no mesmo lugar e um sozinho. No próximo, um aumento. São 2 pontos no mesmo lugar. No próximo, um sozinho. No próximo, um aumento. No próximo, um sozinho. Um sozinho, certo? E aqui, que seria o último ponto do aumento e o último ponto da carreira, eu faço um aumento, 2 pontos no mesmo ponto de base aqui, ó. E eu terminei assim, então, esta carreira da base, que é a última carreira. Então, vamos fechar aqui, eu puxo a alcinha. E nesta primeira correntinha deitada, introduzo a agulha, puxo o fio, né? Lá para trás, introduzo a minha agulha. Só que agora eu vou introduzir a minha agulha, não é por baixo das 2 alcinhas, tá? Aqui eu tenho 2 alcinhas, olha. Eu vou introduzir no meio, pegando só uma alcinha. Ajusto o fio. Coloco a agulha aqui nesta laçada, puxo aqui para ajustar bem, olha. Fica assim, olha. Tá certo? Deixa eu mostrar novamente. Então, eu puxei, terminei, puxei aqui, né? Introduzo a agulha aqui na primeira correntinha deitada, puxo o fio lá para trás e eu vou dividir aqui. Eu não vou passar por baixo das 2 alcinhas, eu vou passar por baixo de uma alcinha só, ficando assim, olha, tá vendo? Introduzo a minha agulha nesta alcinha de trás aqui, puxo, e aqui então eu vou iniciar o meu primeiro ponto, tá? Primeiro ponto da próxima carreira já de subida da bolsa. E aqui nos próximos pontos, nós vamos fazer pontos baixos, pegando só a alcinha de trás da correntinha, desta forma aqui, ó. Eu pego a alcinha de trás, eu coloco a minha agulha no meio da correntinha. Faço assim, com a agulha para baixo, introduzo no meio do ponto de base da carreira anterior. E saio aqui atrás como se fosse um ponto centrado, pegando só a alcinha de trás, olha. E faço ponto baixo. Vou fazer isso em toda a carreira. Coloco a minha agulha no meio aqui, ó, das 2 alcinhas, introduzo no meio do ponto da carreira anterior e saio lá atrás como se fosse um ponto centrado, pegando a alcinha de trás do ponto. Tá certo? Olha como fica. Então, assim, desta forma, ó. Saio aqui atrás, puxo, dou altura e fecho o ponto, ele vai ficar assim, como se fosse um ponto centrado, pegando só a alcinha de trás da correntinha. Então, aqui eu tenho a alcinha de trás, introduzo aqui, pego no meio do ponto, passo para trás a agulha, puxo o fio e faço o ponto. Vou fazer isso em todas as correntinhas aqui, em todos os pontos, olha. Até chegar aqui novamente, inclusive nas laterais, olha como vai ficando, ó. Aqui já está marcando a subida da nossa bolsa, olha. Aqui nas laterais, vamos fazer a mesma coisa, eu vou seguir fazendo pontos baixos sozinhos, desta forma que eu expliquei aqui, em toda a volta. Aqui eu não faço mais aumento, só faço pontos baixos como eu expliquei aqui,
tá certo? Para mostrar para vocês, olha, eu cheguei aqui na lateral e vou fazer, ó. Como eu expliquei lá no início, introduzo a agulha aqui, pegando só a alcinha de trás, puxo o fio e fecho. Fecho. No próximo, a mesma coisa, eu não faço aumentos aqui mais, olha. Só pontos baixos, pegando a alcinha de trás e o meio do ponto. Vou fazendo em toda a volta. No próximo, mesma coisa, ó. Olha como está ficando. Já vai ajeitando, porque esta é a subida da nossa bolsa, olha. Eu vou fazer aqui, continuar fazendo em toda a volta até chegar aqui no início. Eu cheguei aqui, pessoal, olha, no final desta carreira. E olha como ficou aqui a subidinha da nossa bolsa, olha a lateral, né? Como eu expliquei para vocês, olha. Ela fica com esta marcação aqui de subida, né? Delimitando a base da subida da bolsa. E eu terminei aqui os meus pontos centrados, pegando a alcinha de trás. Puxei já a laçadinha, porque nós vamos encerrar esta carreira, da mesma forma que fizemos com as outras. Introduzindo a agulha de trás para frente, aqui na primeira correntinha deitada, ó. Pego esta alcinha, passo lá para trás, né? Ajusto este fio. E agora nós vamos dar início à próxima carreira, que é a carreira do ponto padrão, né? Então, o ponto padrão eu faço da seguinte forma: eu terminei a carreira aqui, passei a laçadinha lá para trás, olha. Vou introduzir a minha agulha normalmente aqui, por onde eu passei a laçadinha lá para trás, aqui debaixo das duas alcinhas, introduzo a minha agulha na laçadinha lá de trás, puxo o fio aqui, eu ajusto, né, ele. Ajusto esse fio e vou puxar aqui para frente para fazer o pontinho inicial normalmente. Fiz o meu primeiro ponto inicial aqui da carreira. E este ponto inicial, para vocês entenderem, tá? Não confundir. Este ponto inicial aqui, olha, ele está aqui neste ponto de base aqui, ó. Embaixo do ponto inicial, eu tenho este ponto de base que corresponde a este ponto aqui de cima. O ponto padrão, nós vamos fazer aqui no próximo ponto de base, que é este do lado do primeiro, do lado aqui. Vamos então, fiz aqui o ponto inicial, tenho este aqui, eu vou fazer neste aqui o ponto de base. Então, eu dou uma altura aqui, vou introduzir a minha agulha dessa forma aqui, ó, pegando as duas perninhas aqui do ponto na frente. Laço o fio, puxo e dou altura. Tenho que dar esta altura, tá? Para o ponto não ficar repuxado. Laço o fio que vem do rolo e fecho o meu ponto. Formando assim o ponto padrão, que é aquele ponto milho, né? Aqui do ladinho, que já é o próximo ponto, eu vou fazer um ponto baixo, bem do lado, olha. Ponto baixo. Porque este ponto, ele é assim, é um ponto padrão e um ponto baixo. No próximo, que é este aqui, não é este, tá? Este corresponde a este, como eu expliquei no início. Este ponto baixo aqui, da carreira anterior, corresponde a este ponto que eu acabei de fazer. Então, no próximo, eu faço o ponto padrão. Pego as duas perninhas
do ponto, laço o fio, trago aqui, dou altura e fecho o ponto milho, ficando assim. Já do ladinho no que é o próximo ponto é esse. Então, aqui, vou fazer o ponto baixo. Então, eu vou intercalando assim, um ponto baixo e um ponto padrão. Na próxima, pego as duas alcinhas, olha. Puxo, dou altura e fecho o ponto milho. E aí, eu sempre vou ajeitando o meu trabalho, né? Muito importante você fazer isso, tá? Para que ele vá ficando harmonioso, não vá ficando torto. Então, fiz aqui o ponto milho. Já no próximo, do lado, do ladinho aqui, ó, milho tá aqui, aqui do lado eu faço ponto baixo. No próximo, o ponto padrão. Pego as duas perninhas assim, ó, laço o fio, puxo e dou altura e fecho o ponto. E vai ficando, se formando assim. Eu vou fazer isso em toda esta carreira. Lembrando que é importante que aqui, esta carreira anterior, que é a primeira carreira de subida, ela tenha pontos pares, tá? Pontos com quantidade pares, porque este ponto trabalho de 2 em 2 pontos, né? Um ponto milho e um ponto baixo, então é uma dupla. Então, pontos pares para dar certo, tá certo? Vou fazer aqui do lado o ponto baixo. E no próximo, ponto padrão. Eu vou fazer isso em toda a carreira até chegar aqui no início novamente. Eu vou fazer aqui e volto para mostrar para vocês como ficou e como vamos fechar aqui. Então, gente, eu cheguei aqui, olha, no final, né? Eu fiz aqui, olha, o penúltimo ponto. Fiz em toda a volta, olha, os pontos, né? Olha como está ficando. E aqui eu fiz o penúltimo ponto, que é o ponto baixo, né? E aqui eu vou fazer o último ponto padrão, vou terminar com um ponto padrão. Porque aqui eu já tenho aquele pontinho inicial que vale como um ponto baixo. Então, aqui eu venho e faço o ponto padrão para encerrar a carreira, olha. E aí, nós vamos fechar aqui. Eu puxo a laçadinha, fechar da mesma forma. Na primeira correntinha deitada, não é no primeiro pontinho, é depois. Na correntinha deitada, introduzo a agulha. Pego a laçadinha, passo aqui na agulha e passo lá pra trás, assim, ó. E aí, você vê que ficou certinho, olha, o fechamento, né, da carreira. Vou introduzir a minha agulha aqui embaixo, né, da onde eu passei lá pra trás. Ponho a laçadinha na agulha e ajusto o fio. E vou aqui iniciar, então, a próxima carreira, que vai ser tudo a mesma coisa. Faço aqui o primeiro pontinho inicial, né? Neste pontinho inicial, aqui só muda o começo. Aqui, já no primeiro pontinho inicial que eu fiz aqui, eu já vou fazer o ponto milho, porque agora nós vamos intercalar entre um ponto e outro, vai ter um ponto padrão, né? Aqui nesses, onde eu fiz os pontos baixos, olha, entre um ponto padrão e outro, vai ter outro ponto padrão e assim sucessivamente em todas as carreiras, os pontos ficam intercalados entre eles, né? Então, aqui já no início, como é um ponto baixo, eu já venho aqui, ó, fiz o pontinho, já venho aqui com a minha agulha no mesmo ponto aqui de baixo, de base, no ponto baixo de base, já faço o ponto padrão. Que o ponto padrão agora vai ser feito na onde eu fiz os pontos baixos, né? E na onde é o ponto padrão, eu faço o ponto baixo. Então, aqui do lado,
o ponto baixo, tá certo? Aqui neste que é ponto baixo, eu faço o ponto padrão. Desta forma eu vou fazer, para ficar intercalado um ponto entre um ponto e outro. Então, sempre onde eu tenho o ponto baixo, eu faço ponto padrão, e onde eu tenho o ponto padrão, eu faço ponto baixo. Vai ser assim. Vai ser assim toda a bolsa. Vou fazer mais aqui. Aqui, então, do lado, ponto baixo. Aqui, ponto padrão. Dou altura, é importante dar a altura para o ponto não ficar muito apertado. E vai ficando assim, olha. Eu vou fazer assim toda a carreira, né? Ponto padrão, ponto baixo. Onde tem ponto baixo, ponto padrão. Onde tem ponto padrão, ponto baixo. E assim eu vou fazer até chegar aqui no início novamente. Eu cheguei aqui, pessoal, olha, já está ficando, né? Olha, esse ponto é muito bonito. Ponto milho, né? Você vai ajeitando a sua peça e ficou assim. Então, eu cheguei aqui no penúltimo ponto para mostrar para vocês. E o penúltimo desta vez é um ponto padrão, sempre vai ser assim, intercalado. Então, o último vai ser o ponto baixo e não o ponto padrão. O próximo, o último ponto, vai ser o ponto padrão e vai intercalando assim, né? Porque o ponto ele é intercalado, né? Então, aqui, o último ponto, a última correntinha, eu faço um ponto baixo para fechar a carreira, olha. E vou fechar a carreira agora da mesma forma, né? Puxo aqui, venho na primeira correntinha deitada, e a primeira aqui, vamos ver onde que é. É bem em cima aqui, ó, do ponto padrão. É bem aqui, ó. Aliás, é aqui, essa daqui. Essa daqui, ó. Eu puxo aqui, lá pra trás, né? Pra fechar. Passo a agulha aqui, engato a laçadinha, ajusto o fio, olha. E a agulha ficou aqui. E vou puxar aqui, ó. Vai sair bem em cima do ponto padrão, tá vendo? Que agora nós vamos iniciar novamente com ponto baixo, ó. Ponto baixo, já tô fazendo ponto baixo aqui, em cima do milho, né? Aqui é outro ponto, tá? Aqui é outro ponto. Fiz aqui o ponto, no próximo ponto aqui, eu saí em cima do milho. Então, aqui eu só faço esse pontinho mesmo. No próximo ponto, eu faço o padrão, intercalando um ponto e outro. Dou altura e fecho. Ficou assim, sempre. Fiz o milho, no próximo aqui do ladinho já é um baixo. No próximo baixo, um milho. No próximo, baixo. E assim sucessivamente, um ponto milho, onde é um baixo, e um ponto baixo, na onde é o milho, tá certo? Vou fazer isso em toda a volta. Então, pessoal, faça em toda a volta, tá? E assim sucessivamente, eu expliquei já todo o processo deste ponto da bolsa, como que a gente vai fazer. Eu vou fazer as minhas carreiras aqui, vai dar um total mais ou menos de 13 carreiras deste ponto, do jeito que eu expliquei para vocês. O ponto e os fechamentos. Eu vou fazer as minhas carreiras aqui até chegar nesta altura que eu falei para vocês. E volto para mostrar para vocês como ficou e como vamos fazer as laterais, né? Para pôr as alças, tá certo? Então, pessoal, voltando aqui, eu terminei, né? As 13 carreiras, olha, do ponto padrão, e olha como ficou linda, né? Este ponto é muito bonito, olha a base, como está ficando. Terminei aqui, olha, 13 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
E agora, aqui nós vamos fazer aquelas laterais, né? Primeiramente, vamos fazer o fechamento desta carreira e vamos cortar o fio aqui. Então, eu venho aqui da mesma forma que fechamos as outras carreiras. Puxo o fio aqui pra trás. Primeiro, eu tenho que passar este fio pra cá. Puxo esse fio pra trás, né? Vou puxar ele bastante aqui, deixando um pedaço de fio aqui. Eu vou cortar, né? Tirar do fio que vem do rolo e vou arrematar aqui. O arremate é a mesma coisa das outras vezes, né? O arremate o fio está aqui, passado aqui para trás, da onde ele está saindo é onde eu vou puxar ele. Então, eu puxo ele aqui, ó. Daqui eu puxo ele aqui no meio dessa correntinha. Puxo lá para trás, né? Para simular aqui a última correntinha de fechamento. E aqui eu escondo este fiozinho, tá? Então, gente, eu arrematei já o fiozinho, olha, do lado de dentro, fiz o fechamento, né, que fica invisível, imperceptível, e já coloquei os marcadores aqui nas laterais, onde nós vamos fazer, né? Aqui onde nós vamos fazer, né, as laterais aqui. Então, você tem que medir, se você está fazendo como eu, com o mesmo número de pontos, aqui nas laterais eu tenho que ficar com 12 pontos aqui. Eu contei 12, observa que ficou um rente com o outro, ó, porque tem que ficar certinho, né? E aqui também tem 12 pontos na lateral aqui, ó. Aqui tem 12 nesse espaço e aqui tem 12, mas se você fez maior, você vê a quantidade de pontos que tem que dar certinho dos dois lados para começarmos a fazer a lateral. E aqui nesse intervalo aqui do meio tenho 13 pontos. Então aqui nós vamos iniciar, né? Vou pegar o fio e já vou iniciar aqui onde tem esse primeiro marcador. Preste bem atenção que eu vou fazer aqui, né? É o mesmo que eu vou fazer do outro lado, então vou mostrar para vocês como faz aqui deste lado e o outro vocês vão fazer igual, tá? Então, eu tiro aqui o primeiro marcador, né? Vou puxar o fio aqui, deixo uma pontinha para segurar e já vou arrematando esse fio aqui. Aqui eu já faço, né, o primeiro pontinho inicial, um ponto baixo, né? Uma correntinha. E aqui eu já venho fazendo o ponto padrão. Fiz o ponto de inicial aqui, aqui eu já faço o padrão. No próximo ponto baixo, já vou escondendo o fio, olha, tá? No próximo padrão, esse fiozinho, ele vai se escondendo aqui. E no próximo, o baixo. Padrão. O baixo. O padrão. O baixo. Então, eu termino aqui com o ponto baixo. Tiro esse marcador. Puxa essa laçada, olha, preste bem atenção. Puxa essa laçada. Para irmos para a próxima carreira, eu vou puxar bem a laçada, tá? E vou passar a bolsa aqui por dentro dessa laçada, assim, dessa forma que eu vou mostrar para vocês aqui.
E agora eu puxo novamente o fio, olha. Ajusto ele, ajeito aqui e fecho. Assim que eu vou fechar a carreira aqui, tá? Que não tem como cortar o fio aqui para dar certo. Então, fizemos assim, né? E agora, vou passar o fio assim, por aqui, e vou puxar, passo o fio assim, ó, pra cá. Vou começar aqui de novo, pulo o primeiro ponto e venho no segundo, tá? Já vou diminuir um ponto. Pulei aqui. E aqui eu já faço o primeiro pontinho, ponto baixo, e faço o padrão. E já vou escondendo aquele fio lá de trás, olha. Já vou escondendo. Do lado, o ponto baixo, já escondo o fio. No outro, o padrão. E vou escondendo o fio, ó. Ponto baixo e o padrão. O ponto baixo, escondendo o fio. E o padrão. E aqui no último, do lado, o ponto baixo. Também o último, eu não faço o pulo. Então, tá ficando assim, ó. Já tá dando o formato de subida. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Puxo a laçada. Puxo a laçada e vou passar a bolsa por dentro dessa laçada. Assim. Puxo ela aqui. Ajusto. Pra ficar um fechamento bonito, ó. Essa carreira. Fechei aqui a carreira. Passo o fio para cá e inicio aqui de novo. Sempre nesse início eu pulo o primeiro ponto, tá? Vou aqui pro segundo, ó, pulo esse primeiro, venho aqui pro segundo. Já inicio aqui com ponto baixo e já vou pro próximo fazendo o padrão. Estamos na terceira carreira. Faço padrão, no próximo, o baixo. E, ó, já tô escondendo aqui o fiozinho, ó. Depois o padrão. O baixo. Depois o padrão. E aqui do ladinho, o baixo. E aí, o último eu não faço. Seria aqui mais um ponto padrão, não faço. E tá ficando assim, ó. Já tá tomando a forma, né, de subida, ó, da lateral, certo? Aqui a mesma coisa, puxo a laçada, passo a bolsa aqui por dentro e ajusto a laçada. Isso. E aqui, na última carreira, eu vou fazer a mesma coisa, agora esta é a última. Pulo o primeiro, pulo esse aqui e venho aqui. Introduzo a agulha, puxo aquele fio ali de trás, ó. Faço pontinho inicial. No próximo, o padrão. Do lado, o baixo. E depois, o padrão.
e termino com o baixo. E já fica tudo arrematado aqui atrás, olha. Então, aqui eu terminei, né? 1, 2, 3, 4, 5 pontos, certo? Ficou assim, ó. Então, aqui a gente vai puxar a laçadinha e aqui nós vamos cortar, olha. Como ficou, tá vendo? Essa lateral, né? Então, nós vamos cortar aqui. Aqui a gente corta e arremata esse fio. Pode cortar e arrematar esse fio aqui pra dentro, escondendo ele aqui, né, pra dentro. Eu arrematei aqui, ó. E agora, aqui nós vamos fazer a mesma coisa deste lado, como eu expliquei pra vocês, né? Eu começo aqui pelo lado da frente. Na onde eu coloquei o marcador aqui, eu deixo um pedaço de fio, puxo o fiozinho aqui. E eu inicio fazendo o pontinho inicial. Fiz o ponto inicial. Já vou escondendo o fio aqui. No outro, faço o padrão. Do lado, o baixo. E assim por diante, como eu expliquei do outro lado. Vou fazer os meus aqui até o final e mostro pra vocês como que vamos encerrar. Então, eu fiz aqui as duas laterais, olha. Olha como ficou, né? As laterais, olha. Fiz aqui a outra da mesma forma que fiz aqui. E agora, nós vamos fazer o arremate aqui, o acabamento aqui na boca da bolsa. Com o fio mesmo, não precisa cortar o fio quando acaba de fazer a lateral. Então, aqui com o fio mesmo, nós vamos fazer pontos baixos de acabamento, tá certo? Então, já venho aqui, ó, fiz o último ponto baixo aqui, e venho aqui, ó, faço ponto baixo. Venho aqui, próximo espacinho aqui e faço ponto baixo. Nesses gominhos que ficaram aqui, eu não faço, eu faço entre eles, tá? E aqui, ó. Aqui. Ficando assim. E eu vou fazendo aqui, já fica mais fácil que eu pego a correntinha, né? Pego nas correntinhas e faço ponto baixo, ó. Aqui nesta parte reta. Vou pegando as correntinhas e faço ponto baixo. Aqui, começamos aqui, né, ó. Se você quiser, pode colocar um marcador para saber aonde que você começou, né? Começamos aqui. Continuo fazendo, vou fazer ponto baixo em toda a volta aqui, até chegar lá no início novamente, tá? Aqui subindo a lateral também. Aqui eu tenho as correntinhas.
onde eu não tenho as correntinhas, que é aqui nesses gominhos, eu faço entre eles, tá? Nesses espacinhos aqui, ó, entre os gominhos. Vou desmanchar aqui. Aqui, ó, posso fazer mais um para não ficar um ponto muito aberto aqui, assim, ó. Melhor, fazer mais um. Só essa parte aqui que é mais chata, mas... Agora aqui já tem as correntinhas. E aí, tá ficando assim, ó. Vou fazer, então, aqui novamente até o final aqui, volto aqui. Eu cheguei aqui novamente, olha. E olha como ficou, né? O acabamento em ponto baixo, olha. Toda a volta. E agora aqui nós vamos puxar este fio para arrematar. Fazer o acabamento final aqui dele. Minha agulha caiu no chão, mas faço com outra mesa. Então, acabamos aqui, faço o acabamento final. Volto com este fio aqui pra dentro, como eu já ensinei, né, o acabamento de carreira. Faço fechamento aqui e escondo o fio lá pra dentro. Eu fiz aqui, gente, olha como tá ficando o acabamento, olha, né? Aqui dentro da bolsa, fica uma bolsa bem funda, ó. Aqui é a parte de trás dela, certo? Olha as laterais dela certinho, ó. E agora, falta colocar o botão, né? E as alças. Então, pessoal, eu terminei aqui todos os acabamentos, olha. Já coloquei também a alça, apliquei a minha etiqueta, apliquei aqui o botão de imã, olha. E olha o espaço interno, essa bolsa ficou até um tamanho bom, grande, né? De médio para grande. E é este o resultado final da nossa linda bolsa, com esse ponto que é maravilhoso, ponto milho, né? E é isso, pessoal, eu coloquei as alças, esta alça é de corrente, tá? Mas você pode também colocar uma alça de crochê, que fica também muito bonita. Vou deixar no link, o link na descrição do vídeo, da videoaula para você fazer a alça, que eu tenho uma videoaula ensinando a fazer alça para a bolsa, do tamanho que você desejar. Vou deixar o link na descrição deste vídeo, tá certo? E você pode aí usar a sua criatividade colocando a alça da sua preferência. Eu quis colocar esta mesmo, que eu achei que ficou bem bonita, combinou, né, com a etiqueta. É uma alça de corrente de 1 metro, mas você também pode diminuir o tamanho dela, se você preferir, né? E a bolsa realmente ficou muito linda, né? Olha aqui a base dela.
Aqui atrás, olha. Muito bonita, gente. Para mim, eu estou muito satisfeita de ter trazido a videoaula para vocês desta linda bolsa de crochê. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar nos comentários o que você achou desta videoaula e qualquer dúvida que você tiver também pode deixar aqui que eu respondo. Deixa seu like, se não é inscrito, se inscreva para que haja bastante divulgação desse vídeo e compartilhe esse vídeo com mais pessoas, tá certo, gente? Muito obrigada por ter assistido a videoaula até aqui o final. Fiquem com Deus e até a próxima aula, tá certo? Tchau, tchau!